Capítulo 2. Transmaterializando o breakbeat. Parte 1. A máquina metamórfica está capturando os movimentos do seu sistema nervoso. Grandmaster Flash, Knights of the Turntable. O espaço de possibilidades da ciência do breakbeat. A descoberta do código do DNA, por exemplo, é focada em descobrir como se pode criar diferentes espécies de seres a partir de suas menores partículas e seus componentes, diz Karl-Heinz Stockhausen. É por isso que todos nós somos o espírito da era atômica. Na música, nós fazemos exatamente o mesmo. Ao abrir o espaço de possibilidades da ciência do breakbeat, o DJ, mixer e engenheiro Grandmaster Flash, estende e aprofunda essa observação de 1971. Desde que eu tomei o título de Grandmaster Flash, eu tive que começar a ir para o laboratório, por assim dizer, e inventar novas ideias. Para Flash, em 81, ir ao laboratório significava pensar no estúdio como um centro de pesquisas para a quebra da batida. No laboratório, o breakbeat é isolado e replicado para se tornar o DNA da psicodelia rítmica. O ritmotor. O breakbeat é um aparelho para captura de movimentos, um ritmo-mecanismo destacável, um ritmotor móvel que gera velocidade cultural. O break é qualquer som curto capturado. Indiferente à tradição, esse funcionalismo permite que o hip-hop datamine veias desconhecidas do funk e roube o túmulo do groove, e não que louve o ancestral. Para o funcionalista, o mundo todo é um turntable terra nova, do dubmaster Lee Barry. Como DJ Shadow sugere, o hip-hop logo não é um gênero, e sim um omnigênero, a aproximação conceitual para a organização de sons, e não um som particular em si. Amplie 57 e 19. Investigando os blocos do qual a batida se constrói, Grandmaster Flash atravessa a fronteira do microrritmo. The Incredible Bongo Band, Bongo Rock, Jennifer the Fox, The Bells, Mardi Gras e Bob James. Eu realmente gostava do pop, 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 you. Eu gostava de quebrar essa porra em colcheias e semicolcheias. Me impressionava às vezes. Tanto o nome, Grandmaster Flash, e o título da faixa de 81, The Amazing Adventures of Grandmaster Flash and the Rules of Steel, são ficção sônica. O Flash aponta para a ciência supersônica da Scratchadélia. O DJ como herói, da DC Comics. O termo Grandmaster para os níveis de habilidade e profundidade da indução da arte de DJ. O nome Grandmaster Flash traz à mente quadrinhos e filmes de Kung Fu, super-heróis e o Shaolin numa batalha mítica. O nome inflama uma aventura de conceitos, uma fusão de sensações que catalisa um mundo virtual em que David Toops chama de nível de fantasia. O plano da fantasia é o folclore industrial de Marshall McLuhan, do homem se tornando uma supernova. A conceito técnica da turntable. Em mistificar os decks como os Rules of Steel, Flash inaugura a metodologia maquínica do turntable. Essa nova tecnologia conceitual, ou conceito técnica, pressupõe que os decks se tornaram um estado de mente para o DJ. Depois de Flash, o toca-disco se torna uma máquina para construir e misturar estados mentais a partir da sua coleção de discos. Os turntables, os decks da técnica, se tornam um mecanismo de subjetividade gerando estereofonia, uma consciência hi-fi da cabeça, completamente tunada e excitada no barulho encontrado na degeneração do vinil que ouve scratches, chiados e fuzz, o hiss e a estática como instrumentos líderes. O fanático do hip-hop vive dentro do disco, monta através da superfície da capa, diminui até ficar do mesmo tamanho que a agulha, marcando as revoluções da mente. Você pode ver a consciência do turntable em 3D, as pinturas de Robert Del Naja para o álbum 96 Heads 2 de Mowax, onde o braço do toca-discos é colocado para circular os grooves de uma cabeça em chamas, com a auréola de um turntable. O voo da agulha lança o disco em sua jornada ao centro da cabeça. Ao quebrar a introdução em 2 palavras, You Say, Flash abre um novo micro-universo de falas de meio segundo. Adventures te arrasta dentro do mundo performático onde a sintaxe se divide em módulos de comando, motores de instrução, actuadores. Scratchadélia igual a destroços transformados em ritmo. Com Flash, o DJ se transforma em um iniciado, introduzido em uma ciência microsônica que converte vozes em novos efeitos de ritmo. Em 93, o mago de breakbeat Dropping Science, naquela época conhecido como Sons of a Loop Era, chama isso de Scratchadélia. Os admiradores do hip-hop sempre aplaudem a Scratchadélia por suas qualidades percussivas.
mas isso é tão preguiçoso quanto é vago. Fazer o scratch é evoluir as turntables em um gerador de tons, um desfamiliarizador, um molecularizador de palavras. A scratchadelia não é ritmo, e sim um destroço transformado em ritmo. Chamá-lo de percussivo é tão inútil quanto chamar o sintetizador de ritmo em um drum machine. É um outro exemplo arquétipo da absorção de choque futurista e a escuta de retrovisor, te protegendo do que você está escutando, que são frequências mais do que bumbos, uma violência contra o vinil mais do que qualquer respeito devido aos grandes, uma impaciência furiosa com o funk, uma excitação cirúrgica de alta tensão das baterias e do baixo da tradição. A scratchadelia é, na verdade, a profanação consciente, o barulho de artefatos sendo obliterado em correntes de material vinil. A scratchadelia troca de fase a música em uma nova liga fonoplástica. Vozes são molecularizadas em balbuciantes, tagarelantes texturas, em glóbulos de tom que resmungam e se movimentam ao longo do espectro de velocidades técnicas, em phasing estéreo pelo botão transformador. Scratchadelia é uma estética sintética de abuso exaustivo e sabotagem sônica, apenas feito para obliterate, o virtuoso que força a materialidade importante do vinil. Fazer scratches destratifica a voz e o vinil em novas texturas na fronteira entre o sólido e o líquido. Transforma batidas em matérias sônicas de fluxo. Adventures, então, é o manual operante de toda a scratchadelia. Flash corta o álbum em psychoexploitation, singers, talkers e players, swingers and doers da banda The Hellers, operando na sua história infantil. O diálogo inciso se alinha ao ouvido em um close íntimo. Por que não me conta uma história? Por favor, me conta uma história também. Sabe, acho que irei contar a história de minha vida. Eu nasci em Animus, Dakota do Norte, há muito tempo atrás. Bem, foi mais ou menos assim. E nesse ponto, Flash arrasta o vinil em novos scratches agressivos, blocos de textura de baixa rítmica, picotado como documentos confidenciais. Grandmaster Cut Faster, baixo. Grandmaster, baixo. Grandmaster, baixo. Cuts, cuts, cuts faster. E o riff de baixo de Chic explode por toda a ordem para cortar. Connect I Cut. O corte é um comando, uma operação técnica conceitual que corta as linhas de associação. You say one for the trouble, a frase de abertura de Monster Jam de Spoonie D and The Sequence é reduzida a You say, repetida 7 vezes. Toda vez a voz soa diferente, desacelerando na quarta, quase se arrastando. O gaguejar do novo. Cada corte amplia as palavras para que você possa escutar os closes que expandem o espaço até que exploda. O break intensifica o fluxo rítmico no qual ele se corta, transformando o ritmo em uma série de picos e quedas. Logo, a música não começa e se desenvolve sequencialmente, e sim começa várias vezes. A introdução se multiplica em várias de si mesmo. O scratch constrói tensão, a sensação de estar prestes a começar, standing on the verge of getting it on. Quando o restante da fala é finalmente tocado, o refrão se descarrega para dentro da sua cabeça num raio de fonopoder explosivo. Enquanto Another One Bites the Dust do Queen toca em um deck, o tremor esbaforido do scratch duplica a linha de baixo e o feedback da guitarra, que entra em crescendo como um avião decolando. Vozes abafadas no estúdio comemoram a ascensão até que a faixa corta em choque para as cordas de Good Times de Chic, trocando tempo com o solavanco que acende o sistema nervoso. O ataque de orquestra do Chic é impulsionado ao longo do sensorium. Em Adventures, as exclamações da plateia antecipam seu aplauso. Se anima toda vez que você a escuta, introduzindo um poderoso senso de admiração, enquanto Flash abaixa a agulha na batida em uma explosão de ventos espaciais dos anos 30, e um sample do filme Flash Gordon é cortado para anunciar a emergência das incríveis aventuras de Flash. A scratchadelia substitui o refrão com uma mudança radical no tempo. A canção se torna um atravessamento perpétuo de diversos limites rítmicos. Criação de cortes. Ao soltar a agulha no vinil no momento certo, Flash isola a frase e aumenta o comando de cortar. O crítico Nelson George identifica sua função como adentrar a sintaxe, socar cada palavra para fora de fase, rasgar o riff de baixo em Good Times Nile Rodgers até que ele exploda entre cada sample de vocal. Baixo e ordem de palavras agem como pontuadores alternantes. Adventures é uma máquina para transmitir as técnicas avançadas do corte. Eu era um sampler humano, por assim dizer. Depois de mais ou menos 3 semanas escolhendo as músicas que eu queria usar, eu completei tudo em 2 horas. A gente chamava isso de cortar. No estúdio, eu levei mais ou menos 4 tentativas para conseguir acertar.
Se eu errasse, eu apagava tudo e voltava pro começo. Eu ouvi no fone de ouvido antes. Achava que isso poderia soar interessante se eu conseguisse achar uma maneira menos barulhenta, menos agressiva se possível. Grand Wizard Theodore, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash são samplers humanos que isolam o breakbeat ao moldá-lo em um motor de funk, descartando a canção, ignorando intenção e tradição para capturar seu movimento, a carga e o impulso da batida e do baixo, o andar motorizado pelo seu impulso direto do deck. Assim que o cortar emerge, o ritmo migra da bateria para as técnicas, do grupo para o DJ, do estúdio para o quarto, membro por membro, o baterista é transferido às máquinas. O fluxo dos breaks se prolifera através do globo. Fase 1, os decks. Fase 2, o sintetizador de ritmo. Fase 3 será o sampler. Minha mente não é nada mais que uma grande colagem. Animal de New Kingdom. Autocriação. O 12 polegadas se torna um disco que se corta no seu deck. Um vinil que faz os próprios scratches enquanto toca. Adventures cumpre por si só os próprios comandos, como Ice-T entendeu escutando Super Sharp Suit Remix do Jay-Z Inc. A música em si faz o que os DJs de jungle fazem. Ela para, se rebobina. Ela te faz soar como um bom DJ. O que Bambaataa, Flash e tal gostavam de Trans Europe Express do Kraftwerk era sua automação. O groove do hit motor correndo sozinho, atravessando fronteiras. Deixa essa merda sozinha, ela está se produzindo sozinha. Vai fumar um cigarro ou algo do tipo. Ative o motor de instrução. O 12 polegadas não é mais um disco inerte de vinil. Ele muda de fase. Ele está sendo ativado, ligado. Já que o comando de recortar já está armazenado no vinil, a faixa se torna uma máquina que transmite instruções de como ser tocada, técnicas a serem replicadas e multiplicadas por novos erros, como fazer o scratch, como cortar. Decks arruinados, agulhas fodidas, vinis abusados engatilhando caminhos de fuga em desrespeito através de seus discos. Com o 12 polegadas de Adventure, a música atravessa um limiar, abre um novo descontínuo de hit máquina. Cada corte e scratch marca um novo caminho neural através do cérebro. O LP de instrução, os discos tutoriais de francês, o álbum de passos de dança. Depois de Adventures, todos esses são motores sinestésicos que capturam seu movimento. Adventures é um motor-comando de controle kinestésico, te dizendo como cortar enquanto te avisa que é melhor nem tentar. Ele te mostra um campo de técnicas e a apoteose dessas técnicas simultaneamente. Ele abre e fecha uma nova forma de arte. Consciência de turntable. Adventures gera uma percepção de turntable que se transforma em uma consciência de turntable. Os decks, o braço, o voo dos stylus ou abaixar da agulha. Todos esses componentes inertes se tornam utilizáveis, fluidos, os componentes básicos da mutação sônica. Se Flash em 81 é obcecado pelo corte, então Terminator X do Public Enemy em 91 se foca no limite do corte. No campo da ficção sônica, seu papel é o de afiar o scratch em uma ferramenta de corte, até que incite uma ponta de pânico. O DJ então se torna um atacante de faixas no scratch principal, um técnico de assalto que reorganizará os sons das tonalidades tradicionais. Como Chuck D elabora, o scratch é uma meta-técnica que faz novos instrumentos a partir de instrumentos velhos. Fazendo Bring the Noise, tentávamos achar uma parte de scratch que se encaixasse no último verso, e a gente encontrou. É o scratch invertido de uma guitarra. Terrorists. Terminator X fala com suas mãos. Fazer scratch é pensar com vinil. O DJ é um tacticalista que vai em uma jornada com as mãos, abrindo um novo campo de pensamento objeto, percepção dos dedos. O cérebro distribuído da mão emerge com seu próprio ponto de toque, uma memória manual de Terrorist do Scissorhands. A mídia é o estado de mente. Com Adventures, o scratch se torna a mídia, uma eletricidade como um ambiente. Se tornar pop significa se tornar inescapável, transformando predecessores em precursores. A Scratchadélia é a mídia, o estado de mente em que John Cage é o precursor de Flash. Cage faz scratches bem antes do primeiro turntablista, Grand Wizard Theodore, com 11 anos de idade. Mesmo assim, Cage não é o criador de cortes original, pois isso seria confundir o fato banal de nascimento anterior com a precedência e prioridade criativa. O pop sempre retroativamente resgata o não pop da prisão de seus admiradores. Aqui Flash vem para ajudar Cage. Scratchadélia liberta o avant-garde de suas células de estação ao liquefazer suas instituições de sanção. Agora você pode ouvir Cage em 37 como um solitário turntablista sem audiência para quem tocar. Dados 4 fonógrafos de filme,
podemos compor e performar um quarteto para motores explosivos, vento, batida de coração e deslizamento de terra. A Scratchadélia é tanto um ambiente enorme em que tudo é tomado como certo e uma técnica de virtuosidade extrema que ninguém entende. O futuro é um acidente. Autocatálise é quando o som emerge por si só, quando a máquina gera um novo som anonimamente, sem o agente humano. Uma forma de vida maquínica emerge do sampler sozinho. O compositor de ritmo Roland TB-303 Bassline engenha sua própria matéria de áudio. Em 87, o 303 descobre o acid sozinho, usando Future para replicá-lo. Marley Marl não descobriu como samplear o break. Ao invés disso, em 81 ou 82, o sampler Emulator E1 descobre isso para si mesmo e usa Marley Marl como médium através do qual os breaks são replicados em produções como Marley Marl Scratch em 85 e Eric B.'s President de 86. Eu podia pegar qualquer som de qualquer álbum antigo, botar aqui e fazer o baterista antigo soar completamente diferente, sem precisar mais daquela merda do DMX. Todos esses novos mundos sonoros começam com acidentes descobertos por máquinas. Com Marley Marl, você pode seguir esse processo de autocatálise bem claramente. Eu queria samplear uma voz dessa música com um emulador e acidentalmente uma caixa de bateria foi junto. Novos sons emergem como erro da máquina. Ao invés de emular um som novo, o futuro chega como um erro proibido governado pelo preset. Inicialmente eu pensei, essa é a coisa errada, mas a caixa estava soando legal. Eu continuei rebobinando a faixa e apertando no emulador. Então eu olhei para o engenheiro e disse, sabe o que isso significa? De uma só vez podemos ver a multiplicação súbita de dimensões de matéria. Sua coleção de álbuns se torna uma máquina do tempo imensa que se constrói através de você. O fonomotor vinil. Em Fresh Mass, Jam Your Radio de 85, The Knights of the Turntable fazem o vinil um fonomotor. Fresh Mass corta o aviso. Não tente ajustar seu rádio em consoantes que deslizam e dançam. Sílabas se transformam em fonomotores que chiam ao redor do turntable em velocidade de impulso direto. Palavras perdem seu sentido sequencial e se transformam em motores morfemas. Blocos de explosão propulsiva arrastando e gaguejando em 120 bpm. Sílabas aceleram para longe da sua ordem de sintaxe. Entram em erupção da Scratchadélia, apenas para serem capturadas de novo. Um triálogo de explosão, barulho e scratch. Cortar desorganiza a sintaxe. Scratching desarticula palavras em seus blocos de texto ritmo boca de motor. As artes combinadas fazem malabarismo com a batida e flutuam o tempo em um eco labirinto rítmico. Turntablização igual a autodestruição. Em Scratchadélia, a perseguição de carro é recomposta para a turntable desestruturada, uma turntablização na qual as Wheels of Steel são sobrecarregadas até que escangalhem. Cada scratch reduz a velocidade, reverte em um grito de guitarra principal as sílabas gritonas. Com Grandmaster Flash, o comando é sujeito do processo que ele descreve. Aqui, o pedido "não tente ajustar seu rádio" é sujeito do processo ao qual ele alerta contra. O aviso para não ajustar foi ajustado. A autocriação leva à autodestruição. Em Adventures, o comando de cortar o vinil é armazenado no vinil, para que o comando coincida com o processo. Em Fresh Mass, o aviso contra o corte do vinil é recortado para que o conteúdo cancele o processo. A faixa se imola enquanto toca, pondo em ignição uma satisfação intensa. Como o subtítulo de Fresh Mass, Jam Your Radio deixa claro, a turntablização é igual ao jamming. Não o jamming na maneira milesiana de um ritmotor combustível, mas no senso telecomunicativo de ruído sobrepondo ao sinal. A Scratchadélia se torna uma interferência que quebra a transmissão, se torna um sinal alienígena que habita o espírito do broadcasting, manifesta o breakdown das comunicações e torna dificuldades técnicas audíveis. A Scratchadélia encripta seus tons, demandando ouvintes aliens sintonizados no segredo aberto escondido em estática, receptores que podem ouvir um novo mundo em suas frequências truncadas. Seu breakdown é o breakup deles, de Orson Welles a Parliament, a Bomb Squad, a UR. Rádio é o caminho invisível através do qual o áudio invade a Terra e transmite para o planeta. Parte 2. Sequestrado pela sinestésica do break, Mantronix e Chap Nunes. Todo segundo tempo em que o breakbeat atravessa 12 polegadas é amargamente resistido no campo de batalha do sensorium. Resistência de punhos cerrados às psicodelias rítmicas normalmente se manifestam como um retorno à mera musicalidade. Seguir o breakbeat é rejeitar essa resposta de retrovisor.
para aterrissar no planeta do seu novo corpo feito audível pela transvalorização rítmica. A ritmáquina captura sua percepção enquanto troca a audição de batidas individuais para entender o padrão das batidas. Seu corpo é um cérebro distribuído que troca o som de cada intensidade para as relações sobrepujantes entre intensidades. Aprendendo o reconhecimento de padrões, essa troca entre ritmo, melodia e texto-ritmo drasticamente colapsa e reorganiza a hierarquia sensorial. O corpo é um grande cérebro. Para o Rhythmatician dos anos 90, o corpo é um gigantesco cérebro que pensa e sente uma matemática sensacional através da superfície da sua mente distribuída. O breakbeat dirige novos caminhos através do cérebro. Agressivamente sem tom, ele bloqueia a empatia enquanto fissura novas sinapses através da matéria da mente. Enquanto ela atira através da junção sináptica, a reação sensorial é traduzida de trás para frente, reinvestida em valores antigos de refinamento e sensibilidade. A retaguarda, marchem. O conhecer se mobiliza para a gerontocracia do musicista, jura fidelidade para a qualidade, toma uma atitude corajosa pela originalidade, todos os ideais que desaparecem rapidamente de um mundo pop há muito tempo destruído. Calafrios instintivos ao ritmo são elevados a um padrão ético do som, refinado em um techno apropriado para pessoas reais. Quando a música é aclamada como real, pura, apropriada e verdadeira, já é tarde demais. A decomposição já chegou e os vermes não estão muito longe. Retornar aos valores da musicalidade sempre necessita as dependidas virtudes da harmonia e da dificuldade, que são elevadas a princípios morais. Beats abstratos, o math rock, o techno inteligência, o drum and bass de verdade, todos esses gêneros espertos para pessoas estúpidas ressuscitam a oposição pré-moderna em que a mente é bizarramente superior ao corpo. Ao frustrar o funk e impedir o groove, músicos inteligentes amputam a mente distribuída, te travam em uma prisão da cabeça. Longe de ser futurista, a música cerebral logo te retarda ao impor uma hierarquia sensorial pré-industrial que calam seus sentidos em uma prisão cartesiana. Consciência do breakbeat. Se tornar educado em batidas leva muito mais esforço do que se tornar um compositor clássico, porque você está indo contra a natureza inculcada da sua mente por uma ordem de áudio anciã. É uma educação que demanda uma consciência do breakbeat, que se transforma em um rhythmatician, um especialista em sinestesia. O sinesteta sobrepõe o binário pré-moderno que insiste que a pista de dança é cheia de corpos sem mente e que o quarto é nada além de mente sem corpos. Man mais electronics igual a mantronics. Enquanto as batidas expandem através da faixa, a canção desaparece para sempre uma polirritmodinâmica de presentes tensos e quedas de pressão. Com King of Beats de Mantronics em 1988, o ritmo se torna termodinâmico, intensidades e pressões, quedas e ascensões, atrasos e tropeços, picos e platôs. King of Beats impõe um estado de inércia desde o começo. Batidas se arrastam, pesam nos ombros, puxam as axilas e então penetram suas costas enquanto sirenes entram em loop com enxames de alta frequência. O editor Chip Nunes faz microsplicing de fita com a Main Brother Winstons, transformando-o em um arranjo polirrítmico de loops. O efeito oscila entre algo que impede e algo que impele, desvia de estados percussivos de inibição antecipatória para propulsão acumulada e o inverso. Nunes e o produtor Curtis Mantronics criam a Tokyo Tower da percussapela, alterando a densidade do corpo distribuído. King of the Beats cria tatuagens com seus grooves, faz impressões com a gravidade do pensamento rítmico em você. Cada ciclo atrasa o corpo em uma tensão acelerada pontuada por trompetes que socam a frase como as construções de metal dos JBs. A termodinâmica dos dilemas. O Loop 2 de King of Beats duplica os ritmos para que o tempo confunda. A corrida de pratos rugindo mantém a antecipação sem catarse, aumentando a pressão. A única caixa em Loop 3 atinge como alguém batendo em uma porta, construindo a sensação de estar preso em uma sala. Acelerado, o tempo se torna um gancho, um plano rolante de polirritmos que levanta seus membros, traz alta tensão. Da mesma maneira, em You Know You Got Soul, do Eric B. Rakim, a batida antes do refrão acelera para 7 vezes mais rápido que o normal, até que o ritmo despenque em um pisoteamento através do seu grande cérebro. A suíte da batida substitui mudanças moleculares por refrões, quedas de pressão por ganchos, convertendo a canção em um vale de intensidades. Quando duas batidas convergem e os ritmos rolam um contra o outro, o impacto duplo causa um impacto de ondas de bumbos e acentuações. A batida metronômica do Loop 7 toca contra um sample de rádio e uma fanfarra de bateria, um deslize de policolisão texto-rítmica.
O gargarejo de Golem indecifrável em Electronic Energy of, em Mantronix, o som de um Dalek em movimento ricocheteia de uma fanfarra em um loop de fluxo contrarrítmico. Mars Needs, o sample usado de rádio em Lesson 3. Double D e Stiles repetem isso 3 vezes em seu épico de edição com pausa de ascensão de 84. Ele é respondido na robovocalização comprimida de Electronic Age of. Botar o break em loop engana o ouvido ao ouvir uma batida contínua. Cada ciclo foge da memória como se o corpo se recuasse ao perceber que está ouvindo a mesma batida toda vez. Cada loop treina o corpo obstinado até que ele reconheça o ponto final. Corpos começam a lembrar o ponto em que a batida entra em loop e se repete. Existe uma psicoacústica do ritmo. O grande cérebro antecipa o ciclo, entra no groove e vive dentro do tempo presente do loop. O breakbeat se torna uma mnemônica. Enquanto você é emboscado por batidas, breaks em carga se alojam nas suas articulações, puxam os músculos da sua mente. Traiçoeiramente, eles constroem um novo psicomotor a partir do velho você.